Então, acho que a primeira dica, que eu já falei um pouco sobre ela, mas que agora ela vai ser muito importante, é fazer mais que o mínimo. Se antes uma pessoa fazia o mínimo bem feito e conseguia uma vaga em alguns meses, agora essa realidade vai mudar um pouco. Então, se tu não tem força de vontade de estudar e realmente construir uma carreira, né, querer entrar na área de programação, talvez a área de programação não seja para ti, porque é isso, né? Tu vai precisar de dedicação, tu vai precisar de esforço, de estudo, de vontade, né? Não que tu não precisava antes, tu precisava também. Só que eu acho que, como eu falei, antes tu até podia fazer o mínimo muito bem feito que tu conseguia a tua vaga, tu conseguia entrar no mercado. Só que, né, não se contentem com o mínimo, não se contentem em fazer o mínimo, estudar o mínimo. É o que eu falei, né? As pessoas vinham e queriam saber se elas poderiam entrar no mercado com HTML e CSS, que é o mínimo de front. É meio que uma ideia meio preguiçosa, né? De, eu vou estudar o mínimo para conseguir entrar na área. Eu acho que não é por aí que vocês têm que pensar. Vocês têm que mudar essa mentalidade já a partir de agora. Já era para ter mudado, mas acho que agora vai ficar muito mais claro que isso é pouco. Tinha muita gente que nos falava, as empresas pedem demais. Daí a gente ia lá e perguntar o que a pessoa estudou e ela falava HTML, CSS, JavaScript. Aí, isso é pouco. HTML, CSS e JavaScript, tu até consegue, talvez, uma vaga, mas a probabilidade é menor do que uma pessoa que sabe HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, talvez saiba conceitos de API, né, como consultar uma API, enfim, coisas que não são coisas complexas. Eu diria que isso é o mínimo. Talvez até um pouco mais do que isso. TypeScript, testes de software, como a gente sempre falou, né? Então, acho que isso sim seria o mínimo para a pessoa conseguir entrar no mercado de programação com qualidade, né? Claro, aqui eu estou falando mais de um júnior, né? Talvez um estagiário ou um trainee, sim, daí essas pessoas sim. Elas podem saber menos, né? Pode saber ali HTML, CSS e entrar numa vaga de estágio. Pode, porque daí é outra questão, né? Que a pessoa, o estagiário, sim, não vai precisar dominar nenhuma dessas coisas, não vai precisar ter muito conhecimento. Ele vai entrar muito mais para aprender do que uma pessoa que já quer entrar como júnior, né? Se o teu objetivo é entrar como júnior, por exemplo, tu não está fazendo faculdade, quer entrar como júnior, tu vai ter que se esforçar. Tu vai ter que estudar. Como eu falei, né? Não que antes tu não precisava se esforçar. Precisava. Só que, como tinha muitas vagas, talvez com o mínimo bem feito tu conseguia. Agora, eu acredito que vai ser um pouco mais difícil. Mesmo com o mínimo bem feito, vai ser difícil de tu conseguir uma vaga, porque as empresas vão estar mais criteriosas na hora de contratar uma pessoa, né? Eu acho que agora, tá, pessoal? Isso de novo, né? A gente está numa crise, uma recessão, né? Um comecinho de uma recessão. E isso vai passar. Como todas as crises e todas as recessões, elas passam, né? Demoram um pouco, mas elas passam. É um ciclo. Tem a crise e depois volta à normalidade. Tem crescimento, depois tem a crise de novo, depois tem crescimento. Enfim, é um ciclo. Essas crises, elas são cíclicas. Só pesquisarem aí, vocês vão ver, vão entender também. Mas agora a gente está nesse momento de uma possível recessão, né? Uma possível crise. Então, acho que agora é o momento de vocês se prepararem mais. Que nem quando tem uma recessão que as pessoas começam a estocar alimento, começam a se preparar. Então, acho que agora é o momento de vocês também se prepararem. Vocês pararem de pensar no mínimo e fazer o mínimo e começar a estudar mais coisas, começar a se preparar mais, começar a ter mais vontade mesmo de entrar na área. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.